Muito bom dia a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sábado, dia 12 de abril de 2025. Iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, na semana o índice Bovespa fechou com uma leve alta de 0,34%, cotado a 127.682 pontos. Analisando aqui o gráfico semanal, né? Apesar de toda a turbulência nos mercados durante essa semana, o índice acabou fechando em alta. Durante a semana ele teve realmente uma queda mais expressiva, mas acabou recuperando, né? Inclusive fechando em alta. Deixou um formato de candle, inclusive aqui, com um baita pavio virado para baixo, né? O que significa que pode haver uma retomada, né, do movimento altista aí na próxima semana. A média móvel de 9 períodos ainda está virada para baixo, né? Mas o formato, como terminou esse candle aqui, nos dá indícios de que pode ser o início de uma reversão, né, desse movimento de queda. Que nem foi muito significativo, né? Eu acho que foi muito mais ruído, pelo menos aqui no mercado brasileiro, obviamente, né? A gente sabe que nos Estados Unidos os mercados sofreram bem mais, né? Mas aqui no Brasil, eu acredito que foi mais um ruído realmente em função da velocidade das informações, né? Um dia os Estados Unidos aplicavam a tarifa, no dia seguinte a China respondia. Isso acabou gerando uma certa turbulência, mas em termos de performance, não houve uma queda expressiva no índice, né? Acredito sim que pode haver uma retomada aí da alta nos próximos dias, se não houver, obviamente, nenhum fato novo, né? Analisando as ações que compõem a carteira do canal, o Banco do Brasil fechou a semana com uma queda de 0,64%, cotado a R$ 27,80. Ficou um pavio para baixo e para cima, né? Mas a média móvel de 9 períodos permanece virada para cima, o que indica ainda uma manutenção da tendência de alta. Foi importante, né, o Banco do Brasil não ter perdido essa região de suporte da média móvel de 9 períodos. Meu preço médio está em R$ 26,51, né? Então estou lucrando aproximadamente R$ 1,30 por ação aqui nesse papel. Acredito também que pode haver uma continuidade, né, do movimento altista. Vamos torcer para que tenha sido apenas um repique, né, essa queda aí nas últimas 2 semanas, para uma retomada de alta. Banrisul. Banrisul encerrou a semana com uma queda um pouco mais significativa, né, uma queda de 2,60%, cotado a R$ 10,48. A média móvel de 9 períodos virou para baixo, né? Indicando aí um início de um movimento de queda. Os preços perderam também essa região de suporte, que é essa média móvel de 200 períodos, né? A média móvel de 9 períodos também está nessa região. Durante a semana o papel caiu mais, né? Chegou aí até a casa dos R$ 10,18, mas se recuperou. Mas, como a média móvel aqui virou para baixo, né, a de 9 períodos virou para baixo, e graficamente a situação não está muito favorável aqui, pode haver uma continuidade dessa queda, né? Mas vamos torcer também, né? Torcer vale a pena, né? Vamos torcer para que o papel volte a subir aí nos próximos dias, porque o Banrisul subiu bastante, né, ao longo desse início de 2025. Foram várias semanas consecutivas de alta, né? E agora foi a terceira semana seguida de queda, né? Vamos torcer para que não haja perda dessa tendência aí. Seria ruim realmente para o Banrisul, né?
O Bradesco, fechou a semana com uma alta, né, de 0,40%, cotado a R$ 12,62. Então, dos 4 bancos que eu tenho na carteira, o Bradesco foi o que menos sentiu, né, essa volatilidade nessas últimas 2 semanas. Durante a semana, inclusive, o papel chegou a cair de uma forma mais significativa, mas se recuperou, né? R$ 12,62 o fechamento, né, da semana, e o meu preço médio está em 11,37. Estou lucrando aí aproximadamente R$ 1,25 por ação. Média móvel de 9 períodos virado para cima. Então, o Bradesco realmente passou, digamos assim, ileso, né, a esses últimos dias, essas 2 semanas aí de volatilidade. E mantém, né, a tendência de alta, porque a média móvel de 9 períodos está virado para cima. Deixou um pavio grande aqui, né, embaixo. Ou seja, quando o papel ameaçou cair, entrou uma força compradora significativa, né, empurrando os preços para cima. Isso se deve ao fato de que o Bradesco, nos últimos meses, vem performando de uma forma negativa, né, com sucessivas quedas. E essa região aqui, onde nós estamos, né, inclusive onde foi a região onde eu fiz a compra no mês de março, é realmente uma região de fundo histórico, né? Eu já falei algumas vezes aqui no canal, essa região de fundo aqui, onde está meu preço médio, foi atingida também no início de 2023 e depois lá no início da pandemia, né? Então, acredito que dificilmente o Bradesco vai perder essa região aqui, por mais que o mercado esteja nervoso, né, nos últimos dias, nas últimas 2 semanas. Então, por isso mesmo que o Bradesco, inclusive, performou em alta, né, apesar de todo esse ruído aí ocorrido nesta semana. Acredito fortemente que o Bradesco pode, passado esse momento de turbulência, buscar novas altas e alcançar de uma forma mais imediata a região da média móvel de 200 períodos. Né? Pode testar essa região e depois disso, quem sabe, né, ir lá para casa dos R$ 15. Banco BMG. Banco BMG fechou a semana com uma leve queda de 0,54%, cotado a R$ 3,67. Ele abriu a semana com um gap de baixa, né? Recuperou um pouquinho, mas percebam que o candle também ficou bem esquisito, né? Pavio para cima, pavio para baixo. Mas ele ainda está nessa região de caixote aqui, né? Que já vem sendo observado desde o final do ano passado. É importante que o Banco BMG não perca essa região aqui de suporte, né? E, inclusive, a gente tem que torcer para que o papel rompa essa região para cima, né? Somente quando o papel sair dessa região de caixote aqui é que ele vai ter um direcionamento. O papel já subiu bastante, né, nos últimos meses, então está dando uma estabilizada aqui nessa região, né? Enquanto isso, a média móvel de 200 períodos vem subindo. E em algum momento ali na frente os papéis vão ter um direcionamento. Acredito que seja para cima, né? A média móvel de 9 períodos está virada para baixo. Então indica aí que pode haver, né, ainda uma continuidade de uma tendência de queda, mas eu estou na expectativa de que haja uma reversão, né, na próxima semana e o papel volte a subir um pouquinho e essa média móvel de 9 períodos vire para cima novamente. Meu preço médio está em R$ 3,85. Então estou lucrando. Desculpem, estou com um pouco de soluço. Então estou lucrando aí aproximadamente 18 centavos por ação. Lucrando não, né? Tendo um prejuízo aqui de 18 centavos por ação no Banco BMG. Bom, analisando aqui então a planilha de controle, né, dos ativos da carteira do canal,
Em relação ao lucro prejuízo da operação, né? Estou tendo um lucro de 4,88% em Banco do Brasil, um lucro de 1,06% em Banrisul, estou lucrando 10,99% em Bradesco, né? Vejam só, o Bradesco realmente com uma performance muito boa, né? E estou tendo um prejuízo aqui de 4,68% em Banco BMG, que foi o aporte que eu fiz na semana passada, né? O aporte do mês de abril. Em termos de aporte realizado, né? Minha maior posição está em Banco do Brasil, né? R$ 2.400 aportados. Na sequência vem o Banco BMG, depois o Banrisul e por último o Bradesco aqui, né? Que inclusive, apesar de ser o meu menor aporte na carteira até o momento, né? É o que está me dando um maior resultado percentual, né? Considerando daí os proventos recebidos, né? Então a gente soma os proventos recebidos com o lucro ou prejuízo da operação, eu tenho a rentabilidade, né? Então, em termos de rentabilidade, estou lucrando 9,95% em Banco do Brasil, 2,87% em Banrisul, 11,14% em Bradesco e aqui em Banco BMG, né, um prejuízo de 4,68%. É o mesmo do prejuízo da operação, porque eu não recebi ainda nenhum provento do banco, né, mas o banco já fez um anúncio alguns dias atrás e eu devo receber alguma coisa no dia 15 de abril, se não estou enganado. E aí eu vou estar preenchendo esse campo, né, e vou ter uma melhora da rentabilidade em relação ao prejuízo, né, da operação amargado até o momento. Olhando aqui os fechamentos dia a dia da semana, né, eu tive 3 dias com prejuízo e 2 dias com lucro, né. Apenas na quarta-feira a carteira perdeu em termos de performance para o índice, né. Porém, essa diferença foi grande, né? Foi quando a bolsa subiu mais de 3% e a carteira subiu um pouco mais de 1%, né? Então, na semana aqui, realmente teve essa quarta-feira negativa, né? Fazendo o fechamento, então, da semana, a carteira do canal encerrou com um patrimônio de R$ 3.569,76, o que dá uma variação de R$ 25,48 negativo em relação à semana anterior. Em termos percentuais, dá uma queda de 0,71%. O índice Bovespa na semana subiu 0,34%, né? Então, na semana, a carteira do canal performou negativamente em relação ao índice Bovespa na casa de 1,05%. O que é um fator negativo, né? Porque além da carteira ter diminuído, o índice acabou subindo, né? Então a carteira perdeu para o índice um pouco mais de 1%. E lembrando que o objetivo da carteira do canal é performar melhor que o índice, né? Então quando o índice sobe, o ideal é que a carteira do canal suba mais do que o índice. E quando o índice caia, o ideal é que a carteira do canal caia menos, né? Isso foi o que aconteceu na semana anterior, né? Onde o índice caiu mais de 3% e a carteira do canal caiu um pouco menos de 2%, né? Então performou positivamente. Só que nessa semana o jogo virou, né? Mas, apesar de todo o ruído que a gente observou, né? Eu fico satisfeito no sentido de que, apesar da semana turbulenta, a carteira não teve uma grande desvalorização, né? Inclusive na semana anterior o resultado foi pior, né? E essa semana foi uma semana já de ensaio, assim, a meu ver, né? De uma possível estabilização no humor do mercado. Vamos ver nessa semana como o mercado se comporta. Vai ser uma semana agora mais curta, tendo em vista que na sexta-feira vai ser feriado, né? Então nós só vamos ter
de segunda até quinta-feira de negociação. E vamos torcer para que esses 4 dias possam dar um resultado positivo, tanto para o índice, obviamente, como também para a carteira do canal, né? Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.